E aí, bora mergulhar num tema fundamental do direito civil, o testamento. A gente vai passar por tudo, desde o básico do Código Civil até as regras mais novinhas do CNJ. Um guia completo, especialmente para quem está na faculdade ou se preparando para concurso. Então, a grande pergunta é essa, né? Como a lei brasileira garante que a última vontade de alguém vai ser realmente respeitada? É exatamente esse o caminho que a gente vai percorrer agora, entendendo as engrenagens da lei que fazem isso acontecer. Olha só o nosso plano de voo para hoje. Primeiro, o que é o testamento, esse ato final? Depois, quem pode fazer um e quais são os limites? Em seguida, as diferentes formas que ele pode ter. Quarto ponto, o registro obrigatório na SENSEC, que é super importante. E para fechar com chave de ouro, uma novidade quentíssima sobre o inventário extrajudicial. Bora começar então pelo começo. O que exatamente a nossa legislação, o nosso Código Civil, diz sobre esse ato de última vontade? A definição está lá no artigo 1857 do Código Civil. E duas palavras aqui são a chave de tudo: personalíssimo e revogável. O que isso quer dizer na prática? Bom, personalíssimo significa que só a própria pessoa pode fazer o seu testamento. Nada de procurador ou representante. Irrevogável é a garantia de que a pessoa pode mudar de ideia quantas vezes quiser. A vontade que vale é sempre a mais recente. Essas características são o que dão a força para o testamento. Pensa bem, ser um ato personalíssimo e também solene, ou seja, que exige um monte de formalidades, serve para garantir que ele é autêntico, para evitar fraudes. E a revogabilidade que o artigo 1858 reforça é a liberdade máxima do testador. A vontade dele é soberana até o fim. Beleza. Agora vem a pergunta que todo mundo faz. Quem é que pode fazer um testamento? E mais, a pessoa pode decidir absolutamente tudo sobre os seus bens? Será que tem algum limite? E aqui tem um ponto que é uma clássica pegadinha de prova. A gente sabe que a capacidade civil plena vem aos 18, certo? Mas para fazer testamento, a regra é diferente. O parágrafo único do artigo 1860 do Código Civil diz que a partir dos 16 anos já é possível. Isso é o que chamamos de capacidade testamentária ativa. E o mais interessante, com 16 ou 17 anos, a pessoa faz o testamento sozinha, sem precisar de autorização dos pais. Agora sobre os limites. A liberdade de testar não é total, e esse gráfico mostra isso perfeitamente. Se a pessoa tem o que a lei chama de herdeiros necessários, filhos, netos, pais, avós ou o cônjuge, o patrimônio dela se divide em dois. Metade, a parte disponível, ela pode deixar para quem quiser. A outra metade, a legítima, é intocável. A lei garante essa parte para os herdeiros necessários. É uma proteção à família. Ok, então já sabemos o que é e quem pode fazer. Mas como se faz um testamento? Existem vários tipos, as chamadas formas ordinárias, e cada uma tem regras bem específicas. Essa tabela aqui é ouro para quem estuda, porque ela resume as três formas principais. A gente tem o público, o cerrado e o particular. Para entender a diferença, olhem bem para as colunas segurança e sigilo. A escolha entre um e outro é basicamente uma balança. Quanto de segurança jurídica versus quanto de privacidade a pessoa quer para suas últimas vontades. Vamos começar pelo testamento público. Ele é, digamos, o mais seguro de todos. Por quê? Porque é feito direto no cartório, pelo tabelião, que tem fé pública. Ele é lido em voz alta na frente de testemunhas, todo um ritual. Isso tudo, que está lá nos artigos 1864 a 1867, torna ele extremamente difícil de ser anulado depois. Agora, o cerrado, que também é conhecido como secreto. O nome já diz tudo, né? A grande sacada dele é o sigilo. A pessoa escreve, ou pede para alguém escrever, e leva para o cartório fechado, lacrado. O tabelião não vai ler o que está dentro. Ele só vai aprovar um envelope, na frente de duas testemunhas. Ou seja, ele garante a formalidade do ato, mas o conteúdo, esse só vai ser revelado depois. E por último, o particular. Esse é o mais simples de todos. A pessoa mesma escreve, lê para pelo menos 3 testemunhas e todo mundo assina. Parece fácil, né? Mas aqui mora o perigo. A validade dele depende que depois essas testemunhas confirmem tudo em juízo. Se uma testemunha some ou não lembra de nada, o testamento pode ser invalidado. É uma faca de 2 gumes, simples, mas arriscado. Vale mencionar rapidinho que além desses 3 existem os testamentos especiais, como diz o artigo 1886. São para situações bem específicas, de exceção mesmo, como o marítimo, o aeronáutico e o militar. São bem mais raros. Certo. A pessoa foi lá, fez o testamento. E aí? Como é que anos depois os herdeiros vão saber que esse documento existe?
Para evitar que um testamento fique perdido numa gaveta, foi criado um sistema central de registro. Essa solução é o RCTO, o Registro Central de Testamentos Online. Pensa nele como um grande índice nacional. O importante é saber o seguinte: o RCTO não guarda o conteúdo do testamento, o sigilo está mantido. Ele só informa que fulano de tal fez um testamento no cartório X. E hoje, para começar qualquer inventário, é obrigatório consultar esse sistema. Então o fluxo é esse. O testamento é feito no cartório, o tabelião informa a existência dele para a Sensec e essa informação entra no Banco de Dados Nacional. Quando a pessoa falece, a primeira coisa a se fazer é consultar esse banco de dados. Simples, seguro e centralizado. E agora a gente chega na parte mais atual. A novidade do momento que todo mundo que estuda para concurso precisa estar com ela na ponta da língua. Uma mudança que impactou muito a forma como se lida com testamentos. Vamos contextualizar. A regra de ouro por décadas foi: se tem testamento, o inventário tem que ser judicial. Ponto final. Isso significava, quase sempre, um processo na justiça que podia ser bem demorado e caro. Mas isso mudou. E a virada de chave veio com essa Resolução 571 de 2024 do CNJ. Ela basicamente diz, olha, mesmo que tenha testamento, se todo mundo estiver de acordo, o inventário pode sim ser feito direto no cartório. Uma verdadeira revolução para desburocratizar o sistema. Mas calma lá, não é uma porteira aberta. Para seguir por esse caminho mais rápido, existem condições bem claras. Anota aí. Primeiro, todos os herdeiros têm que ser maiores de idade e concordar com tudo. Consenso total. Segundo, precisa ter um advogado. Terceiro, e esse é crucial, antes de ir para o cartório, o juiz precisa abrir, validar o testamento e dar o ok para o procedimento extrajudicial. E por fim, o testamento não pode ter coisas como reconhecimento de filho. Se faltar qualquer um desses requisitos, volta para a regra antiga, inventaram na justiça. Então, fica a dica de ouro para quem está focado em provas. A Resolução 571 do CNJ é, sem dúvida, o ponto mais quente sobre esse tema. A chance de cair uma questão sobre essas condições para o inventário extrajudicial com testamento são altíssimas. É matéria nova, é matéria importante. E para a gente fechar, fica a reflexão. Essa mudança é, sem dúvida, um passo gigante para dar mais agilidade aos processos. Mas será que na prática ela vai conseguir desafogar de verdade o nosso judiciário? É uma pergunta que só o tempo vai responder. Um ótimo ponto para a gente continuar pensando.